Fala, rapaziada, hoje eu vim trazer um assunto muito interessante, que é como você desenvolver a sua inteligência para você trabalhar no digital. Para você trabalhar no digital não é só apertar botão, não é só você descobrir a fórmula mágica, você precisa ser inteligente para resolver os problemas que surgem dentro do seu emprego, da sua vida cotidiana. E eu vou trazer alguns hábitos aqui que você consegue desenvolver essa sua inteligência, porque não basta só apertar botão. Você precisa, principalmente quando você quer ter uma longevidade dentro do mercado digital, você saber resolver os problemas. E você resolvendo os problemas, você com certeza você consegue aí um grande sucesso dentro do digital por vários anos, porque o digital ele é um dos mercados que mais se reinventa e você precisa resolver de forma criativa cada problema que surge. Então, a inteligência ela também vem geneticamente, mas você também precisa desenvolver. Também não adianta você ser filho de pais que sejam super inteligentes, super dotados e você ser negligente com o desenvolvimento da sua inteligência. Obviamente, se você for criado junto com os pais que são inteligentes, você também vai adquirir os mesmos hábitos. Por isso que os filhos também são muito inteligentes e também existe a questão genética da neuroplasticidade. E falando de neuroplasticidade, você também consegue adaptar o seu cérebro para ele ser inteligente de acordo com o que você vai aprendendo, se dedicando na sua vida e os seus hábitos. Então aqui eu vou trazer hábitos que você consegue praticamente todos fazer todos os dias, certo? O primeiro deles, o mais óbvio, é você ler todos os dias e escutar audiolivros todos os dias. São dois hábitos muito interessantes. Então, você pode ler livros tradicionais, como pode ler artigos, você pode ir atrás de conhecimento. Isso ajuda muito para você ter um repertório, para você, por exemplo, sair com uma pessoa e ter assunto para falar, para você, por exemplo, gravar um vídeo como eu estou gravando, para você conhecer novas pessoas fazendo networking. Então é super importante você ter um repertório para você conseguir também expandir a sua memória e o seu cérebro e você ser um pouco mais inteligente. Foi mal aí pra. Acabei de comer. Outra outra dica que também está conectada com ler e escutar livros é você ter conversas inteligentes. Então você ter amigos, que eu também vou é um dos pontos que eu vou falar aqui, você ter amigos e ter conversas inteligentes vai fazer você pensar de maneira crítica e principalmente quando você está conversando com outra pessoa, essa pessoa ela te traz coisas e assuntos e pontos daquela conversa que talvez você não tenha prestado atenção. E aí isso faz você pensar em respostas criativas e também você um ponto que eu acho super importante que muita gente às vezes não sabe fazer é saber escutar. Então quando você lê livro, escuta livro e conversa, você aprende a ter o equilíbrio em falar e escutar, o que ajuda também você a ter um bom network. Então esses hábitos são hábitos conectados, eles são hábitos que vão fazer você ficar mais inteligente, vocês vão ter um repertório melhor, vocês vão saber resolver mais problemas, vão ser mais criativos, certo? O próximo ponto é viaje e conheça novos lugares. Eu vou trazer um exemplo aqui da primeira vez que eu saí do Brasil, que foi a minha primeira viagem internacional. A sensação que eu tive foi de sair de um mundo e ir para outro mundo. Não foi como sair de um ponto A para um ponto B fisicamente, e sim de eu chegar em um lugar com uma cultura totalmente diferente, com uma língua totalmente diferente. Eu nunca tinha saído do Brasil para eu ter uma experiência com um idioma diferente, com cultura diferente, com conhecer pessoas de uma cultura extremamente conservadora, com um contexto histórico-cultural diferente. Então, assim, minha primeira viagem foi para a Sérvia e lá na Sérvia eu vi
e eu percebi que existia um mundo fora de onde eu vivia. Era como se eu encontrasse um lugar que não tem nada a ver com o lugar que eu vivia, e eu recomendo muito que você faça isso. Você for viajar, tá no Brasil, viaje para o leste europeu. Viaje para algum lugar que não tem nada a ver com a sua cultura, que isso vai abrir a sua mente e vai te dar uma criatividade enorme em relação aos seus negócios e ao que você pode fazer na sua vida. Tanto de ideias de negócios, você for, por exemplo, sair do Brasil para a Argentina, você vai ver coisas diferentes. Se você sair do interior para a capital, você vai ver coisas diferentes. Imagina você sair do Brasil para o leste europeu, que é uma cultura totalmente diferente, uma cultura que vem de guerras recentes, de um país que foi separado, né? Antigamente era a Iugoslávia e agora são vários países e fazem parte, eles basicamente têm a mesma cultura, têm a mesma língua, mas são países diferentes, então tem toda uma história, toda uma cultura totalmente distinta do Brasil. Então é como você visitar outro mundo. E isso, você viajar e conhecer novos lugares, expande a sua visão de mundo e estimula muito sua criatividade. O próximo ponto é aprender novas habilidades constantemente. Então, você aprender um novo idioma, isso entra em viajar. Você aprender, por exemplo, sobre vendas, você aprender sobre copy. O mercado digital, ele te dá essa oportunidade de aprender várias coisas e aprender constantemente, porque é um mercado que ele se inova a cada ano. Então, assim, é um mercado que em 2025 era uma coisa, em 2026 já é outra coisa. Então, você consegue e você precisa, para continuar no mercado, aprender novas habilidades. Muita gente se assusta com isso. Porém, existem outro tipo de gente que essas pessoas sim são pessoas inteligentes, que se adaptam ao mercado e conseguem extrair o máximo dele e sabem que o dinheiro ele está onde as pessoas têm preguiça de adquirir um novo conhecimento. Então, você adquirindo um novo conhecimento de maneira constante, você consegue ser mais inteligente, aumentar a capacidade do seu cérebro, aumentar a sua criatividade e conseguir tanto trabalhar no digital quanto trabalhar em qualquer outra área da sua vida. Se termino de trabalhar, se eu decido terminar de trabalhar com digital, não trabalhar mais com digital hoje, eu tenho várias outras opções que eu consigo desenvolver, eu tenho a plena capacidade de desenvolver outras habilidades e conseguir ter um sucesso dentro de qualquer área que eu me desenvolver. E eu acredito também que os meus amigos que estão dentro do digital, que sempre se renovam, sempre aprendem novas habilidades, eles também têm essa capacidade. Resolver problemas difíceis. Quanto mais desafio você enfrenta, mais seu cérebro desenvolve a capacidade de encontrar soluções. E uma dica que eu dou para você resolver os seus problemas é você ter um caderno de tarefas. Então, você anotar aqui suas tarefas diárias, você vai conseguir ter o compromisso de ver fisicamente aquilo que você precisa fazer no seu dia e cumprir aquilo sem que você, por exemplo, se distraia com outras coisas. Às vezes você pega o seu celular e você se distrai com outras coisas. Você, por exemplo, vê uma atividade dessa, que é gravar o vídeo no YouTube. Aí você vai no YouTube e se distrai com o YouTube Shorts. Agora, quando você anota aqui, você deixa em cima da sua mesa de trabalho, você senta, você olha, você vai diretamente executar o que tem aqui escrito. Então, assim, aqui é muito mais fácil você conseguir executar e muito mais visualmente satisfatório quando você termina uma atividade, que é muito melhor você anotar num caderno físico. Você compra um caderno baratinho, menos de R$10, um caderno, uma caneta. Isso aqui vai aumentar demais sua produtividade e vai aumentar demais a sua habilidade de resolver problemas difíceis. Porque aqui você vai anotar o problema difícil. Enquanto o problema difícil não for marcado com um X, não for riscado, você vai ficar com a sua cabeça na obrigação de resolver esse problema. Outro, conviva com pessoas inteligentes e ambiciosas. Aquilo que eu já tinha falado, né? Tenha conversas inteligentes e você conviver com pessoas inteligentes e ambiciosas vem
disso de você, obviamente você convivendo com pessoas inteligentes e ambiciosas, você vai ter conversas inteligentes. Né? O ambiente influencia diretamente a forma como você pensa. E é por isso que eu também falo muito nesse canal aqui, para você desenvolver e ter o hábito de sempre buscar networking. Tanto networking gratuito quanto networking pago. Porque o networking, ele vale mais do que dinheiro. Tanto em conexões, em contatos que você pode ter, como em desenvolver a sua cabeça, aumentar a sua autoestima e você ser uma pessoa mais inteligente. Porque você tendo acesso a pessoas que se dispõem a pagar para estar em um grupo seleto, você vai estar em um grupo seleto. A própria frase diz. Então, você fazendo esse esforço financeiro, que muitas das vezes não vai ser um esforço tão grande, porque, por exemplo, para eu entrar em um grupo de networking bom, eu pagando 5 mil reais, eu consigo entrar em um grupo de networking bom. 5, 10 mil reais. Já é um grupo mais seleto de pessoas. Nem todo mundo tem essa capacidade e vontade de pagar esse valor para entrar em um grupo de networking e ter um bom networking. Só realmente quem entende o valor de estar em ambiente com pessoas inteligentes e ambiciosas. Então, assim, muitas das vezes você pagar um 5, um 10 mil que seja, em um grupo de networking vai valer muito mais do que isso. Por quê? Porque as pessoas que não têm ambição, elas não pagam esse valor. Outra dica, pratique escrita. Você pode praticar a escrita sim. Você pode praticar a escrita desenvolvendo as suas ideias. Eu desenvolvo muito as minhas ideias, por exemplo, em vídeo. Eu consigo desenvolver de acordo com o que vai passando do vídeo, sem cortes. E você também consegue desenvolver as suas ideias escrevendo, né? Tanto anotando o que você precisa fazer no seu dia a dia, anotando, por exemplo, escrevendo um livro como um hobby mesmo. Você pega um assunto e começa a escrever bastante sobre aquele assunto, criando capítulos, criando um tipo de raciocínio lógico com uma linha temporal, início, meio e fim. E tanto você consegue escrever como um diário de gratidão, que é um outro hábito muito bom. Mas como a gente está falando de hábitos que te trazem mais inteligência, a ideia é você escrever para você ter essa imagem visual que muita gente perde com o digital hoje, tendo computador, tendo celular e anotando tudo no celular, essa imagem física do que você está escrevendo e você consegue desenvolver bem essas suas habilidades aí para você ser mais inteligente. Fazer exercício regularmente e dormir bem. Né? Atividade física melhora a circulação sanguínea, então você consegue circular mais sangue para o seu cérebro e a sua saúde cerebral. E dormir bem, você consegue ter uma boa recuperação do que você teve no dia e muito mais do que uma recuperação, você tendo um bom sono, você consegue ter bons sonhos e você consegue também extrair coisas dos seus bons sonos, dos seus sonhos e principalmente daquela fase, uma coisa que eu estava refletindo muito esses tempos, que antes de você dormir você consegue acessar, até vou trazer um vídeo só sobre isso, você consegue acessar o seu subconsciente de uma forma muito mais fácil do que você tentando com o seu esforço normal. Então você tá naquela... Tem até alguns memes, né? Você vai dormir e o seu cérebro fala com você. Isso ali é você acessando algumas informações que você sabe que já existem na sua mente, mas você não consegue acessar porque está no seu subconsciente. Então, isso de você ter um bom sono vai melhorar bastante o acesso ao seu subconsciente e vai te trazer mais criatividade. Aprender novo idioma, que está ligado com viagem. Esse é um dos hábitos mais interessantes e mais
digamos, desafiadores que você tem. Principalmente quando você viaja e você vai aprender o idioma ali na marra. Porque vai gerar uma incomodidade no seu cérebro, porque o seu cérebro ele vai ter que se adaptar com aquele novo idioma, uma nova maneira de pensar, porque você, principalmente pegando idiomas aí que não tem muito a ver com o português, você vai ter que se adaptar com as expressões que muitas vezes você nunca viu. Então, é um esforço que o seu cérebro vai ter que vai trazer um poder gigante para estimular a neuroplasticidade do seu cérebro. Então, você aprender um novo idioma, principalmente na marra ali, conversando com pessoas com um idioma nativo que você quer aprender, um espanhol, um inglês, um sérvio, um croata, um russo, um francês. Então, assim, você consegue, além de aprender o idioma, fazer o seu cérebro se esforçar, você ainda consegue fazer algumas conexões do seu idioma original para o idioma que você está aprendendo. Então, muitas coisas que a gente às vezes não se liga no dia a dia, você vai se ligar por conta da origem, porque existem idiomas mães que vão trazer para os idiomas que a gente tem hoje, que são falados hoje. Então você vai perceber que existem muitas similaridades, por exemplo, do português com o russo, do romeno com o português, que é também de origem latina, do italiano, do francês com o português. Então, assim, você vai tendo esses insights, e esses insights trazem conexões neurais muito benéficas para você se tornar uma pessoa mais inteligente. Reduzir o consumo excessivo de conteúdo curto, muito importante. Acredito que hoje isso é uma droga para você que quer ser uma pessoa inteligente. Consumir muito conteúdo curto, porque o conteúdo curto, ele estimula rapidamente o seu cérebro, a sua dopamina e prejudica a sua concentração. Então, muitas coisas que você aprende com esforço. Você pegar um livro e ler o livro, você tá ali horas e horas praticando a mesma coisa, praticando um idioma, tentando resolver um problema na frente do seu computador. E aí quando você tem um consumo excessivo de um conteúdo curto que te traz uma dopamina rápida, ele vai fazer com que você não se adapte a conteúdos largos e destrua a sua concentração. Eu vejo, às vezes eu tô do lado de uma pessoa que tá vendo Reels e quanto menos inteligente é a pessoa, mais ela rola. Ou seja, menos tempo ela passa em cada vídeo. Então, você não consegue aguentar um pouco mais ali e até dos vídeos curtos, de vídeos aí que tem 1 minuto, tem gente que de 1 minuto vê 3, 4 segundos e passa. Porque a pessoa já está viciada em conteúdo curto. Então, assim, nem 1 minuto a pessoa consegue ver. Imagina, por exemplo, gravar um vídeo de 20, 30 minutos falando para um celular. Entendeu? Então, você diminuir o consumo de conteúdo curto vai te trazer muito benefício. É o primeiro passo aí que você precisa fazer para você conseguir ter uma neuroplasticidade melhor e ser mais inteligente. Ter contatos com áreas diferentes de conhecimento. Então, história, filosofia, psicologia, economia, astronomia. Então, assim, muitas coisas que às vezes não tem nada a ver com o seu trabalho podem ser benéficas para você aprender, porque além de você ter o conhecimento geral e poder desenvolver uma conversa por mais tempo com outras pessoas que talvez não tenham nada a ver com o seu trabalho, você também vai poder conectar outros conhecimentos com a sua área. Então, por exemplo, o conhecimento de psicologia, ele muitas das vezes é negligenciado pelas pessoas que trabalham com marketing digital, mas você estudando psicologia, você consegue ter muitos insights para você fazer vendas, por exemplo. Você consegue ter muitos insights para você trabalhar em outras áreas. Então, você pegar, por exemplo, uma parte da história, você consegue construir uma copy melhor, você pegar
exemplos de filosofia, você consegue ter uma base cultural melhor e entender melhor sobre qual é o contexto que o teu cliente muitas vezes ele está inserido e você não reconhece. Então, assim, você ter conhecimentos de diversas áreas dentro e fora do seu negócio vai ser muito benéfico para você ficar mais inteligente. E último ponto, não. E último ponto, ensine o que você aprende. Isso que eu estou fazendo com vocês é ensinando o que eu aprendi. Então, eu estudei, eu vivi muitas coisas e eu passo esse conhecimento adiante. Você explicar um assunto obriga o seu cérebro a compreender com a maior profundidade, a você encontrar uma maneira de pegar aquilo que você pensa e transformar em algo organizado e claro para as outras pessoas. Essa habilidade você vai desenvolver com o tempo. Eu, por exemplo, estou desenvolvendo muito essa habilidade. Reconheço que eu preciso melhorar muito, mas assim, você ter essa habilidade da didática é uma ferramenta poderosa para você desenvolver o seu cérebro. Por exemplo, um ano atrás eu não conseguiria gravar um vídeo de, por exemplo, estamos aqui agora com 22 minutos. Não conseguiria gravar um vídeo assim. Mas é uma habilidade que você vai desenvolver com o tempo. É uma habilidade que você vai desenvolver com o passar e a prática. E a prática leva à perfeição. Então, é isso. Você quer ser mais inteligente? Você precisa ler livros, escutar livros, viajar, aprender novas habilidades, resolver problemas difíceis, conviver com pessoas inteligentes e ambiciosas, praticar sua escrita, fazer exercícios físicos, dormir bem, aprender novos idiomas, reduzir o consumo excessivo de conteúdo curto, ter contato com diferentes áreas de conhecimento e ensinar o que você aprende. Então, você seguindo esses pontos aqui, são quantos pontos? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você pode seguir aqui quantos pontos você quiser, mas eu já dei 14 pontos. Coloque em prática alguma dessas coisas aí que com certeza vai ser muito benéfico para você. Então, até o próximo vídeo e valeu!